Bom dia, meus queridos. Como vocês estão? Vamos lá? A gente parou na nossa última aula na discussão sobre contrato de empréstimo e eu falei para vocês, olha, contrato de empréstimo é um contrato em que eu posso emprestar uma coisa fungível ou uma coisa infungível. A gente relembrou o que seria a fungibilidade, que seria a possibilidade ou não, se for infungibilidade, a possibilidade ou não de você substituir a coisa por uma coisa de mesma qualidade, mesma quantidade, mesmo gênero, mesma natureza. Então, se eu tenho 10 reais, eu vou substituir por 10 reais. Se eu tenho um relógio, será que eu posso substituir por outro relógio? Então, no caso, o relógio que eu recebo emprestado, o efeito é um no contrato. O dinheiro que eu recebo emprestado, o efeito é outro. E aí, qual foi a opção do legislador? Não é nenhuma novidade isso é coisa muito antiga, é que o contrato de empréstimo ele seja fracionado em duas categorias. Eu passo a ter o contrato de empréstimo mútuo e passo a ter o contrato de empréstimo comodato. Isso vai se basear onde? Vai se basear na natureza, tá? Na classificação do objeto. Então, se aquele objeto ele é fungível, vai ser mútuo. Se eu tenho uma natureza do objeto de infungibilidade, eu não posso substituí-lo, eu passo a ter um comodato. E aí, cada contrato tem o seu regramento, cada contrato vai ter suas características. A gente vai começar a falar aqui de contrato, tá? de mútuo, e eu vou entrar em alguns detalhes com vocês que estão na legislação, só que eu vou entrar em outros detalhes que são típicos do contrato de mútuo, que vocês viram lá no direito das obrigações, e vão ser importantes porque a gente vai ver aqui. Por exemplo, quando a gente vai falar de contrato de mútuo, se a gente faz um mútuo financeiro, presume-se a obrigação, presume-se a dívida de juros. Então, vão correr juros. Que tipo de juros? Juros moratórios, juros compensatórios, juros simples, juros compostos. Como a gente vai ter isso? A gente vai ter que ter um cuidado aqui na hora da gente tratar sobre essa questão dos juros, porque ele envolve o contrato de mútuo, e aí o mútuo tomaria uma forma onerosa. Por que eu digo forma onerosa para o mútuo? Uma das coisas que eu quero que vocês vejam é que o Código Civil, em momento algum, diz que o mútuo nem é oneroso nem é gratuito. Então, ele não vai dispor sobre isso. Quando eu vou falar do comodato, eu vou dizer, um comodato ele é gratuito. É um empréstimo gratuito. É um empréstimo que eu faço sem ônus. Só que falando do mútuo, a gente vai ter um empréstimo, nesse caso aqui, de uma coisa que é fungível e que, se eu estiver emprestando dinheiro, eu posso querer cobrar juros ou não. A gente presume no mútuo financeiro a cobrança de juros. Mas não necessariamente o mútuo vai ser financeiro. E é isso que a gente vai começar a ver aqui na aula de hoje. Então, vamos tratar do regramento do Código Civil sobre mútuo. Eu vou tratar de algumas questões aqui com vocês. Por exemplo, mútuo com menores de idade. O mútuo, qual o prazo para devolver? Tudo isso o código regula. Mas o código não entra em detalhes no contrato de mútuo, em especial no mútuo financeiro, porque havia uma parte do Código Civil que tratava dos contratos bancários. E quando lá havia uma regulamentação dos contratos bancários, no projeto do Código Civil, tinha muito problema nessa parte de contratos bancários. O que eles fizeram? Eles retiraram e colocaram atos unilaterais. Colocaram coisas no meio dos contratos que não seriam contratos. Vamos mostrar isso só para vocês verem no Código Civil. Eu vou mostrar isso aqui para vocês no Código Civil, para vocês verem sobre o que eu estou falando. Vamos lá, deixa eu só abrir aqui o Código Civil, contratos em espécie.
pegar aqui rapidinho. Aí agora deixa eu abrir agora para vocês. Vamos lá. Só para vocês verem do que eu estou falando aqui. Vamos lá. Quando a gente vai para o Código Civil, aqui eu estou no índice do Código Civil, tá? Isso é o próprio site do Planalto. Eu fui no fim. Para quem tem sempre dúvida na hora de olhar a legislação, leis que são muito longas, como o Código Civil, que tem lá seus 2.000 artigos, podem ir no final que tem um sumário. E aí você clica onde você quer aqui. Então, para quem não lembra mais ou menos a terminologia para botar o Ctrl F, como eu faço quando eu vou fazer uma busca, vai até o fim da lei e lá tem um sumário. Então, por exemplo, aqui é contrato, teoria geral dos contratos, tudo aquilo que a gente já estudou, extinção dos contratos, e aí os contratos em espécie. A gente já viu compra e venda, tá? Troca ou permuta eu cheguei a falar, e estimatória eu falei dentro da compra e venda, falei para vocês, olha, contrato de troca é coisa por coisa, não é coisa por dinheiro. Mas usa as mesmas regras da compra e venda. E o contrato estimatório eu falei também para vocês. Falei, ó, o que seria o contrato estimatório? É um contrato que, na prática, no dia a dia, a gente chama de contrato por consignação. Eu quero comprar alguma coisa sua, só que você não quer comprar o meu. Então, o que a gente vai fazer? Você pega o meu para você vender e eu compro de você. Quando você vender, você me repassa o dinheiro pela venda do meu. Isso é um contrato estimatório ou contrato por consignação. É muito utilizado na compra e venda de carros. Às vezes a loja ela quer comprar o teu carro, outras vezes não. Mas às vezes ela te facilita dizendo, olha, eu não compro o teu carro, mas eu vendo ele para você. Deixa ele aí, eu deixo ele na porta, chamando a atenção. Na hora que alguém disser, quero comprar, eu vendo, faço dinheiro e pago para você. Ou, se você está me devendo, acaba quitando isso. Então, a pessoa não quer receber a coisa do bem, mas fecha com você um contrato estimatório, que é um contrato por consignação em pagamento, por consignação. Não confunda com a consignação em pagamento que a gente tem lá no direito das obrigações, que é forma de extinção de obrigação. Então, doação, a gente já falou também. Locação, a gente ainda vai falar, vai ser um dos últimos contratos. Depois de locação, só fiança a gente vai falar. Empréstimo está falando agora. Tá? E aí, vamos lá. Vamos seguindo. Mandato a gente já falou. Tá? Contrato de agência, distribuição, comissão, corretagem, transporte, seguro, são contratos de outra natureza, não são contratos civis. São contratos ou empresariais ou contratos de consumo. E aí vocês vêm oportunamente em disciplina de direito empresarial e de direito do consumidor. E aí é que começa, aqui no fim, tá? Começa uma série de disposições, não a fiança é contrato, mas começa uma série de disposições que, na verdade, não são contrato. Tá? Jogo, aposta não é contrato. Tá? Atos unilaterais, por exemplo, promessa de recompensa, gestão de negócio, pagamento indevido, enriquecimento sem causa. Todo esse assunto que a gente vê aqui estava no Código Civil, no projeto do Código Civil, estava como toda uma disposição sobre contratos bancários. E aí, quando a gente vai ver o contrato de mútuo, ele chega a fazer uma referência ao mútuo financeiro, mas ele não entra em detalhes aqui para que eu possa dizer, olha, o contrato de mútuo financeiro, o juro vai ser cobrado dessa ou dessa forma. Ele não entra em detalhes, porque essa regulamentação, ela estava errada. Ao invés de corrigirem um erro, o que fizeram? Sapecaram um monte de ato unilateral. E os autores de contratos, normalmente, no final, não são todos, eu falei para vocês, Paulo Lobo não bota nem o que tem de contrato do Código Civil, ele bota no livro dele, ele só bota o que ele considera contrato civil. E eu acho que se o teu livro é de direito civil, os contratos que você deve tratar lá é de direito civil. Falar de agência, distribuição, falar de seguro, é falar de contrato empresarial, é falar de contrato de consumo. Então, o Código Civil não é um código de direito civil, é um código de direito privado. Vocês têm que botar isso na cabeça de vocês, porque ele não trata só de direito civil.
E aí é o que eu falei para vocês. Quando a gente vai falar teoria geral dos contratos, eu estou falando de todos os contratos, não especificamente desse contrato aqui, ok? Então, para a gente esclarecer, a gente vai começar a falar de mútuo e vocês vão ver que eu vou fugir do assunto do Código Civil, porque eu vou exaurir a parte do mútuo e vou fugir e vou voltar para obrigações para vocês verem talvez o que vocês já viram semestre passado em Direito das Obrigações, seja um esmiuçar de juros dentro do Direito das Obrigações. Se vocês viram, ótimo, a gente só vai dar uma atualizada. Se não viram, aí eu vou explicar para vocês, tá bom? E eu, quando ensino Direito das Obrigações na UFAL, aqui na UNIT eu não dou aula de Direito das Obrigações, mas lá na UFAL, quando eu estou falando de inadimplemento, eu vou falar, olha, tem juros, juros incidem. Só que aí eu digo, olha, cuidado, porque os juros que eu vou incidir pelo inadimplemento é os juros de mora, mas também tenho juros compensatórios. E aí eu vou ter que explicar o que é juros de mora, juros compensatórios, aí eu já entro o que é juros simples, o que é juros composto, o que é juros convencional, o que é juros legal. Aí a gente explica tudo isso para que o aluno entenda. Então eu acho que isso é assunto de obrigações. Mas ele cai aqui, no mútuo, em especial quando a gente vai falar de mútuo financeiro, porque a gente presume essa cobrança de juros. Então, vamos lá. Gente, antes de começar o assunto, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Tem uma colega que está tentando entrar aqui na sala de aula, eu acho que é Genilda. Veja com ela que ela está entrando com outro e-mail que não é o e-mail institucional. Eu vim autorizando isso nas outras aulas, mas eu recebi para ela, obrigado, Carolyn, eu recebi da coordenação orientação de não permitir que ninguém entre. Por quê? Não foi do nada que a coordenação dessa orientação, não é para prejudicar vocês. Eu estou numa outra aula, de uma outra turma, em que começa a tentar entrar na sala de aula um José Barros. Aí eu falei, não vou aceitar isso. Alguém está querendo entrar com o meu nome? Eu perguntei, gente, tem algum José Barros? Eu não me lembro, tem algum José Barros dentro da sala? Aí ninguém respondeu nada, ninguém falou nada, e aí depois começou. José Barros quer entrar, tem um presente para você. José Barros quer entrar, quer assistir a aula. José Barros quer entrar, vou reclamar com a coordenação. José Barros, eu preciso estudar. José Barros, isso e aquilo. Sempre querendo entrar com o meu nome. E aí eu disse, não vou admitir, porque a pessoa entra aqui, depois começa a postar ou falar alguma coisa, e vai aparecer gravado como se fosse meu nome. Até eu provar que não sou eu aqui, depois vai aparecer dizendo, o José Barros fez isso numa sala de aula. Então, eu não permiti a entrada, e isso começou a me tirar muito foco. Eu estou falando aqui, e aí eu perco a concentração. Tá? Aí eu reclamei isso com a turma, avisei, mandei no Magister, então eu estou usando isso para as outras turmas também. Tenham cuidado, entrem só com o e-mail do Solnit, porque aí vocês entram direto, vocês não precisam pedir autorização. Se for entrar com outro e-mail, às vezes está cadastrado. Por exemplo, ultimamente eu estou usando o meu Google com o meu e-mail particular, e aí o que acontece? Quando eu vou entrar na aula, ele diz, você quer pedir autorização? Eu tenho que alternar. É alternar o e-mail para o seu e-mail institucional, que resolve o problema, ok? Mas voltando aí para o contrato de mútuo. Então, a gente vai começar a falar aqui, em detalhes agora, de contrato de mútuo. E para a gente falar de contrato de mútuo, a gente precisa fazer o quê? Relembrar o que eu já falei. Contrato de empréstimo é um contrato real, mas que no caso do mútuo eu não transfiro a posse, eu transfiro a propriedade da coisa. Por que transfiro a propriedade da coisa? Gente, se eu vou entregar uma coisa fungível, ela deve ser utilizada. E você não tem como utilizar coisa fungível sem gastar, sem estragar essa coisa. Quando eu digo sem gastar, sem estragar, interpretando. Por exemplo, eu fiz um mútuo de sementes. Por que eu faço um mútuo de sementes? Quem é que empresta a semente? Eu empresto semente para o plantio. A pessoa vai plantar e da colheita dela, ela vai colher também sementes. Mas ela vai colher 3 vezes as sementes que eu emprestei para ela. O que eu posso fazer? Receber aquela semente que eu emprestei para ela e, eventualmente, até cobrar juros. Então, digo, olha, eu quero 1,5, vou cobrar 50% de juros para você. Você vai receber 3, vai ficar com 1,5, eu fico com 1,5. Você quer? Eu te empresto
você usa e você me devolve. Mas também posso emprestar de que forma? Como um amigo empresta dinheiro para o outro, quando um amigo chega e fala, empreste aí 10 reais para fazer um lanche, e no dia seguinte ele vai lá e devolve os mesmos 10 reais. Provavelmente quem emprestou, o mutuante, não vai dizer, olha, vamos cobrar os juros. De ontem para hoje, deixa eu ver aqui, calculadora do cidadão do Banco Central, atualização monetária, juros, aí eu vou lá e coloco, o senhor está me devendo R$10,15. Me pague os 15 centavos porque o senhor me deve, porque senão no recibo desses R$10, eu vou dizer que o senhor ainda me deve juros. Pode acontecer isso? Até pode. Tá? Mas ninguém vai fazer esse tipo de conduta, tomar esse tipo de postura num empréstimo besta como esse. Tá? É um colega pedindo dinheiro para um outro para fazer um lanche, para pagar uma xerox, algo do gênero. É mútuo, é um contrato de mútuo que você fez. E nesse caso aqui, a gente vai jogar ele de forma gratuita, não de forma onerosa. Mas quando a gente fala do mútuo financeiro, seria o quê? É tirar um empréstimo num banco. E você não vai ver banco nunca, não existe um banco Madre Teresa de Calcutá, Bank, Sociedade Anônima, não existe isso. Você não vai ter um banco que vai deixar de ganhar juros. Essa é a atividade principal deles. Os bancos ganham por ano bilhões de dólares emprestando a juros, cobrando taxas. Eles não vão parar de fazer isso para, de repente, reduzir aí o ganho deles. Então, o que a gente tem? É importante a gente destacar aqui que a gente não está determinando nem que o mútuo é oneroso, nem que ele é gratuito. O que eu tenho eu, mutuante, faço empréstimo, uma coisa fungível para o mutuário, para que o mutuário, num prazo ajustado ou de lei, me devolva. Por que prazo ajustado ou de lei? Vocês vão ver agora no Código Civil que esse mútuo em que eu transfiro a propriedade, que é o contrato real, que eu transfiro a propriedade de uma coisa fungível, para a pessoa gastar e ela tem que me entregar o correspondente, um bem de mesma quantidade, mesma qualidade, mesmo gênero, mesma natureza. Então, ele vai me entregar de volta aquilo. Eu tenho um prazo para isso. Só que quantas vezes a gente ajusta e quantas vezes a gente não ajusta prazo? Tirar empréstimo no banco, o banco vai dizer, se eu tenho um prazo, você vai começar a pagar as parcelas na data tal. Ou vai me devolver o valor cheio na data tal. Se eu atraso, eu entro em mora. E aí entram juros de mora, por exemplo, entra multa, uma cláusula penal, eu posso ter incidência de efeitos do inadimplemento. E aí é que a gente tem que ter muito cuidado na hora da gente estudar o mútuo, porque esses efeitos vão cair como uma luva aqui. Mas vamos lá. Mas e se eu não definir um prazo? Qual seria o prazo? O que faz o Código Civil? Como ele sabe que, a rigor, o contrato de multa é de dinheiro, é empréstimo de dinheiro, mas pode ser de outras coisas, o exemplo mais comum que a gente tem sem ser em dinheiro é empréstimo de semente, de insumos agrícolas. Então, recebi semente emprestada ou recebi adubo emprestado. Nesse caso, de forma onerosa ou de forma gratuita, ou seja, eu só devolvendo aquilo que me entregue, ou devolvendo um juros, um pagamento adicional que eu vou ter sobre isso, se eu não defino no contrato prazo, então, salvo disposição expressa em contrário, qual vai ser o prazo para você pagar esse mútuo? O Código Civil, ele define o prazo para o mutuário pagar, se for dinheiro, se não for definido no contrato qual é o prazo máximo é de 30 dias. Então, o que acontece? Emprestei para vocês R$50, para vocês tirarem xerox, fazendo alguma coisa que vocês me pediram. Fala, professor, empresta aí que a gente te devolve. Só que não falou a gente devolve amanhã. A gente devolve já, porque está uma fila grande no caixa eletrônico. Não disse a gente devolve semana que vem. Quando eu não boto prazo, o que acontece? Eu fico na dúvida. O Código Civil, lá na parte geral, na teoria geral do direito civil, ele diz o quê? Que quando o negócio jurídico não define um prazo para que, no negócio bilateral, para que haja o pagamento, o cumprimento da obrigação, o que a gente vai ter? Se exige de imediato, ela vence à vista.
Então, pensando em vencimento, o que diz o Código Civil sobre vencimento dos negócios jurídicos? Ele diz, olha, você pode definir o prazo que você quiser. Se quiser botar 10 anos para cumprir a obrigação, pode. Eu me lembro que tinha um financiamento bancário para aquisição de apartamentos, que era o Plano 100. Eles davam o nome assim, Plano 100. Por que Plano 100? O Plano 100 era pagar esse teu financiamento imobiliário em 100 parcelas. 100 parcelas, gente, praticamente dá 10 anos. Então, você vai pagar em 8, 9 anos aí o financiamento. Tem gente que passa 20 anos pagando o financiamento. Tem gente que passa a vida inteira pagando financiamento imobiliário. Então, a gente pode definir o prazo que achar melhor. O banco, quanto mais jovem a pessoa, mais prazo ela dá. Quanto mais velha é a pessoa, menos prazo ela dá. Por exemplo, pessoas idosas, ou o banco não dá crédito, ou quando dá crédito, ele limita. Por quê? Não sei quando essa pessoa vai estar viva. Aí vocês vão perguntar, professor, não tem um seguro no contrato de empréstimo? Não pode. Você pode até fazer um seguro porque você quer. Mas na prática, essa prática de fazer o contrato de empréstimo com um contrato de seguro para o óbito do mutuário, isso é uma prática ilegal. O Código de Defesa do Consumidor ele diz que isso é venda casada. E eu não posso fazer venda casada. Por exemplo, os empréstimos antigamente todos aconteciam isso. Meu pai, por exemplo, se salvou graças a uma venda casada. A gente reclama, diz que é ilegal, mas foi o que salvou meu pai. Antes do Código de Defesa do Consumidor, meu pai fez um financiamento imobiliário, e esse financiamento, como ele era servidor público, ele era corrigido com base no aumento da remuneração. E ele passou, parece que 10, 15 anos sem ter um aumento no salário dele. Então, as prestações não foram reajustadas. Significa dizer que o banco não ganhou juros? Ganhou, só que ele jogava para o saldo devedor. Quando ele estava para quitar, faltando, vamos lá, um ano para quitar, eles mandaram dizendo, faltam apenas 12 prestações. O seu saldo devedor é de o valor da casa. O que o velho começou a fazer? Botou na cabeça, não vou conseguir pagar. Era advogado. Advogado. Só que santo de casa não faz milagre. Começou a se estressar e passou um ano se estressando, dizendo, vou perder essa casa porque eu não tenho dinheiro para quitar o saldo devedor, e aí vai ser um problema. Eu, olhando de fora, apesar de ser filho e tenho interferência também emocional, mas eu olhando de fora, eu falava, pai, calma, relaxa. Vamos fazer uma ação revisional, que a gente consegue ganhar tempo. E se o senhor quiser, senta com o banco e refinancia esse saldo devedor. Não tem problema isso. Então a gente pode fazer uma ação revisional e ver o que tem de juros ilegal, o que tem de cláusula ilegal e tirar isso do saldo devedor. Tem muita coisa. Antigamente os contratos eram muito abusivos. Então saía muita coisa. Eu disse para ele, a gente ainda pode, se sobrar, refinanciar o resto. Se eu tenho um nome limpo, não tem problema de fazer isso. Só que ele se estressou. O que aconteceu? Um mês antes do vencimento da última parcela, ele infartou. Teve que fazer uma revascularização, botar ponte de safena. E o que dizia o contrato de empréstimo? Se a pessoa ficasse incapacitada, e ele ficou, porque ele teve que se aposentar por invalidez, quitava o contrato. Então, olha, às vezes a abusividade vem para o bem, não vem para o mal. No caso dele, acabou vindo para o bem, porque o contrato estressou ele foi infartado por conta disso, e aí, por conta disso, acabou tendo a quitação do contrato. Então, há males que vêm para o bem. Não tem prova melhor do que essa situação que eu estou colocando para vocês. Mas voltando. Se, eventualmente, eu vou fazer um empréstimo, como eu disse, para uma pessoa mais velha, como não tem venda casada, não posso fazer seguro nem nada, o que vai acontecer? A gente vai começar a dizer, não empresto para o senhor não. Por que você não me empresta? Eu tenho um nome limpo, ganho bem, isso e aquilo. Não, é porque o senhor tem 60, 70, 80, 90 anos de idade e eu não posso tirar empréstimo. Essa que é a questão. Eu não sou obrigado. A autonomia aí que eu falei para vocês no começo do semestre. Então, eu vou fazer um contrato de empréstimo em que eu vou avaliar essa pessoa. E em cima dessa avaliação,
eu vou dizer o quanto eu vou emprestar, o quanto de juros eu vou cobrar, porque aqui é feito um sistema atuarial. Aí, o que é um sistema atuarial, para explicar para vocês? Na hora que você vai emprestar algo para alguém, você vai ver qual o risco que você tem de não receber. Se o risco é grande, você cobra muito. Se o risco é baixo, você cobra pouco. E se o risco é altíssimo, você não empresta. Aí é questão do que a gente vai estar avaliando sempre, porque às vezes a pessoa não entende. Por que não foi autorizado o meu financiamento? É sempre feita uma avaliação em cima disso. Eu, por exemplo, oriento muito, pessoas jovens às vezes erram, dizendo o seguinte, olha, erram não, na verdade acertam, mas em termos do contrato ser firmado na prática, isso acaba sendo encarado como um erro. A pessoa jovem, um casal jovem, quer financiar a compra de um apartamento. E aí perguntam, tem geladeira, tem fogão, tem cama, tem isso? Aí ele, não. Por que ele bota não? Porque ele está sendo sincero e falando a verdade, que é o correto. Só que quando ele faz isso para o banco diz, olha, ele não vai precisar só de 80 mil reais, 100 mil reais, 150 mil para financiar, para adquirir. Ele vai precisar de mais 50 mil para mobiliar esse apartamento. Será que com o dinheiro que ele ganha dá para pagar isso tudo? Aí o banco vai botar isso no cálculo. Então ele faz essa avaliação. Então se você já tem geladeira, já tem fogão, já tem cama, já tem toda a mobília, ele vai dizer, não. Então, esse dinheiro que ele ganha aqui é só para isso e a sobrevivência dele. Dá aqui de sobra, pode emprestar. Então, a gente faz esse cálculo na hora de fazer o ajuste. Mas voltando para o prazo que eu estava dizendo para vocês. Se eu vou chegar num banco e vou dizer, eu quero dinheiro, e o banco me empresta, o banco vai definir qual prazo. Mas se eu chego para vocês, eu preciso de dinheiro e vocês me emprestam, se a gente não define um prazo, de 15 dias, de 30 dias, de 2 meses, de 1 ano, na regra da teoria geral era para eu pagar à vista, mas para mim é inútil no mútuo você receber e já ter que devolver no mesmo dia. Eu preciso gastar. Como é que eu tenho que devolver na mesma hora se eu preciso gastar? Então, o Código Civil, ele, em bom momento, ele faz o quê? Olha, no caso de contrato de mútuo de dinheiro, empréstimo de dinheiro, eu não vou usar a regra geral de lá da teoria geral do direito civil. Ela vai tornar inútil o mútuo. Então, o que ele vai fazer? O Código Civil diz, olha, empréstimo de dinheiro, se não for definido outro prazo, vai ser 30 dias. Então, vou ter um prazo de 30 dias para devolver a coisa. E a semente, professor, que você falou agora há pouco? Não dá para devolver a semente em 30 dias. Em regra, um plantio, a safra não vai ser colhida antes de 2, 3 meses. Você precisa de um tempo para a maturação, e depois dessa maturação é que você vai lá e colhe e pode pagar. O que faz o Código Civil? Também de uma forma inteligente diz, olha, nesse caso não vão ser 30 dias, mas também não vai ser à vista. Se eu não definir qual o tempo, qual vai ser o tempo para eu devolver a coisa emprestada? Até a próxima safra. Então, quando você faz o plantio, quando você colhe, que é a safra que está sendo colhida, aí você passa a ter um momento que você tem que devolver. Então, eu estou nessa safra agora, e estou precisando que você me empreste semente. Para quê? Para a próxima safra. Então, naquela colheita é quando eu vou ter que devolver. Então, até a próxima safra, eu tenho o tempo para essa devolução. Então, o código ele faz isso. Aí, vamos lá. Eu vou botar primeiro aqui para vocês no contrato de mútuo, para depois a gente ir lá. Vamos lá. Contrato de mútuo. Agora eu vou abrir aqui para vocês. Então, no Código Civil, vamos direto para o Código Civil para mostrar o que eu estou falando. Depois eu vou voltar para falar o que já passou, tá bom? Mas vamos lá. Artigo 592. Não tendo convencionado expressamente prazo para o pagamento do mútuo, para a devolução da coisa, o que a gente vai ter? O prazo para o mútuo será até a próxima colheita, se o mútuo for de produtos agrícolas, assim para o consumo como para a semeadura. Então, se eu emprestei para você, o consumo significaria o quê? Você vai falar, eu vou consumir semente, não é isso. O produto agrícola que você está tendo aqui para consumo pode ser, às vezes, consumo de animal.
Então, você tem emprestado um produto agrícola que é para o consumo do animal, e até a próxima colheita, que colheita seria essa? Até o abatimento dos animais. Quando chegar o abate, aí você chega no momento certo para você realizar o pagamento. E colheita até a próxima colheita seria o quê? Se eu vou plantar agora, próxima colheita é quando isto que foi plantado agora for colhido. Então, eu estou saindo de uma safra indo para outra. Quando a segunda safra é colhida, esse é o momento de realizar o pagamento, se não houver disposição contratual diferente. Eu posso dispor que antes ou que depois da safra, ou de forma fracionada, se for um contrato sucessivo, eu vou cumprir essa obrigação. Então, a gente vai ter isso. E vou ter a possibilidade do dinheiro. Então, 30 dias pelo menos, se for dinheiro. Então, eu vou ter um prazo de 30 dias se não houver ajuste. Se houver ajuste, o prazo pode ser o dia seguinte, a semana seguinte, um ano depois ou 20 anos depois. Tanto faz. Depende só do ajuste que a gente vai ter. Tá? E aí, no caso, o ajuste, que é o que a gente está vendo, do espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de qualquer outra coisa fungível. E aí, no caso aqui, vai ser o quê? É o tempo que você quer emprestar. É um tempo ajustado no contrato. Porque se você disser, olha, é para pagar em uma semana, você diz, mas não vai dar para eu pagar para você em uma semana. Não tem contrato. Então, o mutuante, ele faz a proposta dele e é o que fica. Pode ser ajustado entre os dois? Pode. Então, não tendo sido convencionado expressamente, o que vai acontecer? 30 dias for dinheiro, até a colheita, se for um implemento agrícola, ou prazo estipulado pelo mutuante. Mas o prazo estipulado pelo mutuante é um prazo que tem que constar no contrato. Então, é o prazo que acaba sendo eventualmente convencionado. Uma outra questão que eu quero que vocês vejam na hora que a gente vai estudar contrato de mútuo, deixa eu ver aqui, parece que tem uma pergunta, deixa eu ver aqui, a Celange. Contrato de mútuo sempre vai ser entre particulares? Não necessariamente, Marcelange. Eu posso ter um mútuo com uma instituição pública, por exemplo. Vocês viram que ontem o mundo não girou mais, né? O mundo parou e capotou ontem. Eu, particularmente, não vi surpresa nenhuma, porque eu já sei que reunião de autoridade pública não é aquela coisa bem educada e tudo mais. Tá? Eu já vi, participando desse tipo de reunião, coisas das mais absurdas. Tá? Às vezes coisa pior do que o que a gente ouviu ontem. E desse governo mesmo é que a gente não vai ter surpresa, porque se no público, falando com a população, já sai um bando de besteira, imaginem quando está lá no privado, fechadinho numa sala, o quanto de besteira que eles não falam. E aí, o que acontece? Tá? A gente ouviu ontem a reunião, todo mundo ficou prestando atenção, cadê o crime? Eu prestei atenção em tudo, até em questões econômicas. O Paulo Guedes soltou uma lá no meio, que foi uma atitude e eu não acho isso errado, não, e cai como uma luva em cima do que Marcelange está me perguntando aqui. Que seria o governo sim emprestar para as empresas, para salvar as empresas, e aí ele chega num dado momento, não sei se vocês ouviram isso, a gente vai lucrar com isso. A gente não vai perder dinheiro, vai ganhar dinheiro com isso. Como é que o Estado vai salvar empresas e vai lucrar, vai ganhar dinheiro com isso? Vou explicar para vocês. Vocês devem se lembrar da crise imobiliária de 2008 nos Estados Unidos, em que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, que tinha, durante longa data, como presidente do Banco Central, o Alan Greenspan, durante um bom tempo, à frente do Banco Central americano, do Federal Reserve, ele dizia, olha, invistam em imóveis, comprem títulos imobiliários. Ele vivia fazendo isso. Isso criou uma bolha imobiliária. O que acontece com toda a bolha? Uma hora estoura. E aí, quando ela estoura, ela baixa. E quando baixa, não baixa assim, do mesmo jeito que ela foi crescendo aos pouquinhos. Ela estoura e baixa de uma vez. Isso é uma crise nos Estados Unidos que alastrou o mundo todo, gerando uma crise econômica que o Brasil não saiu desde 2008. E aí a crítica que eu vou fazer
vai ser para o Lula. O Lula ele disse o que na época? Enquanto está tendo um tsunami no resto do mundo, aqui no Brasil é só uma marolinha. Marolinha para ele, que era presidente, continuou a ser presidente, tinha tudo pago. Para o povão que perdeu o emprego, não era marolinha, foi tsunami também. Então, não é de hoje que a gente tem presidente que fala e daí? Há muito tempo a gente tem e daís. Essa que é a questão que a gente tem que levar em conta. Só que a gente cria totens, bois de ouro, que a gente fica orando para essas figuras e achando que eles são santificados e que eles estão preocupados com a gente. Não estão. Essa que é a realidade. Mas vamos lá. O que eu estava querendo falar de exemplo não era nem discussão política. Vamos lá. O que a gente vai ter lá quando o governo americano passa por essa crise? Várias empresas começaram a entrar em crise, porque elas investiam em títulos imobiliários também. Bancos quebraram, e elas tinham uma série de relações com esses bancos e começaram a perder dinheiro. O que o governo americano fez? Marcelange, o governo americano comprava 60%, 70%, 80% da empresa e dizia, olha, estou injetando dinheiro do governo na empresa, mas eu sou sócio seu. Vamos limpar a empresa, deixar ela toda em ordem, e quando sair da crise eu vou vender. Então o governo fazia o quê? Ele comprava uma parte da empresa e no final ele vendia. Gente, lição básica, todo mundo sabe disso, mas lição básica de investimento. Quer investir para ganhar dinheiro, invista na crise. As pessoas que investem neste momento, em momento de crise, ganham dinheiro. Ah, professor, então é a hora de comprar dólar? Não, não é isso que eu estou falando, não. O dólar está disparado, está lá em cima. Mas compre ações de sociedade que está em baixa, sociedades sólidas, que pode ter certeza, daqui 1 ano, 2, quando ela estiver afastada dessa crise, vai aumentar. Eu estava vendo, por exemplo, eu sei que esses negócios, coach de investimento, quando vem a expressão coach, já tem um certo asco. Tá? Agora tem um coach que quer ser ministro da saúde. Quando eu vejo isso, eu já fico meio assustado, me dá arrepio quando eu vejo essa expressão, porque professor é coach, ensina você tudo que você precisa para vencer na vida e não fica se auto-intitulando, mudando o nome, dizendo que é coach e você só enriquece se você seguir as minhas regras. Tá aí um coach financeiro que um dia desse ele começou amanhã dizendo compre isso, compre isso, compre isso. Ele comprou, ele perdeu 3 milhões, investiu 1 e perdeu 3. Então, tenham cuidado com isso, porque não dá para a gente, não tem regras mágicas, mas uma regra que a gente costuma dizer é compra embaixo para vender em alta. O que o governo americano fez? Por exemplo, ele investiu comprando 80% da Pontiac. Salvou a Pontiac? Salvou. Na hora que a economia estava estável e ele vende as ações, ele comprou embaixo para vender em alta. É o que o Paulo Guedes falou aí. O Paulo Guedes, ele falou, e olha que eu não estou defendendo o Paulo Guedes, ele fala muita besteira também. Tá? Mas nesse ponto ele disse o quê? Dá para o governo até investir, porque o governo tem dinheiro, dá para investir e sair ganhando dinheiro no final. Dá. Por exemplo, norte-americano. Então eu posso fazer contrato de mútuo com o governo? Posso. Pode ser com entidade pública? Pode, Marcelo, não tem problema. Os estados, por exemplo, vivem fazendo o tempo todo, estados e municípios, com a União, fazem empréstimos. E aí faz empréstimo e vai pagando. Tá? Quando a gente fala, vou declarar a moratória, vou dizer que estou em estado de recessão e eu não tenho como pagar. É dizer que não vai pagar para quem? Não é pagar só para a pessoa que ele deve, porque foi servidor público e tem salário atrasado, ou uma empresa que prestou serviço para o Estado não pagou, mas também empréstimos. A gente tira, assim, empréstimos com entidades públicas e eles cobram juros por isso. Vejam lá o exemplo. Vamos lá. Exemplo da campanha. O Ciro Gomes, que eu particularmente, é a minha opinião, eu acho que ele é um Bolsonaro que fala de uma forma mais educada. Quando eu digo mais educada, não é bruto, mais educada porque ele usa melhor as palavras, ele te xinga de forma erudita, tá? Para ser mais claro. O Ciro Gomes, ele veio com uma proposta que eu achei razoável. Tá? Ele é economista, ele fez uma proposta razoável econômica que foi o seguinte, olha, se eu for eleito, eu vou pagar a dívida
do povo brasileiro. Por quê? Porque 90% da dívida do povo brasileiro é de R$ 1.500, R$ 2.000. Se eu pagar essa dívida, o que acontece? Eu tenho o povo todo limpo, podendo fazer o quê? Outras obrigações, outros negócios, e isso gira a economia. Só que o que o Estado ia fazer seria emprestar dinheiro para o povo. O povo está devendo para banco, vai parar de dever para banco, vai dever para o Estado. O problema é que ele não explicou na época da eleição como ele ia fazer isso. Depois ele foi explicar, não gostei muito da explicação dele. O que ele disse? Eu vou criar lotes, grupos. Então vou ter 10 pessoas num grupo em que se um não paga, os outros vão ter que pagar. Ou seja, ele geraria um contrato de empréstimo para essas pessoas, a juros baixos, porque seria do governo, só que geraria uma obrigação solidária. Quem é que ia pagar sabendo que o outro podia não pagar? Você ia pagar o seu e do outro. E aí ia ser meio complicado de você estar assumindo esse tipo de projeto. Então, por mais que o projeto, na ideia em geral, seja interessante, olha aí, é um ente público emprestando dinheiro. Pode acontecer. Vamos lá. No caso do contrato de mútuo financeiro, ele será entre pessoa física e pessoa jurídica? Sim, Rafael, porque a exceção da empresa simples de crédito só pode emprestar profissionalmente a dinheiro banco. Aí, para explicar para vocês. Todo mundo pode emprestar dinheiro e todo mundo pode emprestar dinheiro a juros. Vamos deixar isso claro. Se eu pedir dinheiro para vocês e vocês me cobrarem juros, vocês não estão cometendo agiotagem. A agiotagem é cobrança de dinheiro a juros de forma profissional. Ou seja, você não empresta só para mim. Empresta para mim, para minha mulher, para o meu vizinho, para a pessoa que eu nunca vi na vida, para o teu pai, para tua mãe, para o empregado teu, para todo mundo. Isso é agiotagem. Mas se eu faço a agiotagem de forma legal, o que eu sou? Ou banco ou empresa simples de crédito. O que é o banco? É uma pessoa jurídica, Rafael, só pode ser sociedade anônima ou sociedade cooperativa, uma cooperativa de crédito, por exemplo, a Unicred, em que vai pegar dinheiro de terceiros ou seu para emprestar juros. Pode. Recentemente, em 2019, Bolsonaro criou uma outra figura, que era a ESC, a Empresa Simples de Crédito, que muita gente acusou, e eu acho que é verdade mesmo, mas também não acho errado, não, de uma legalização da agiotagem. Seria o quê? Empresários individuais, locais, no município ou em municípios vizinhos, poderiam emprestar dinheiro a juros, como se banco fosse, profissionalmente, desde que ele tenha um capital de até 4.800.000 reais. 4.800.000 reais, vocês acham que é muito dinheiro? Isso é capital de pequena empresa. Empresa de pequeno porte, ele tem um rendimento bruto anual de até 4.800.000 reais. E para quem ele emprestaria dinheiro? Para outros empresários pequenos. Não seria para emprestar dinheiro para qualquer um, seria para emprestar para pequenos empresários. E o que a gente faz com isso? Aí, nesse ponto, eu vou concordar com o Paulo Guedes. Tem muita crítica ao que ele tem falado ultimamente, mas lá, desde o começo, ele fala uma coisa que eu concordo em gênero, número e grau. A gente tem que aumentar o número de banco no Brasil. Juros é caro no Brasil porque a gente tem pouca oferta. Se a gente aumenta a oferta, a gente passa a ter um juros mais baixo. Mas professor, eu li um dia desse que a gente tem mais de 200 bancos. Tem. No Brasil, a gente tem mais de 200 bancos. Só que quais bancos a gente tem acesso para ter conta, tirar empréstimo de forma livre, porque a gente precisa? A gente contou uma meia dúzia. Agora, com os bancos digitais, você aumenta isso um pouco. Mas era para a gente ter 200 bancos com agência aberta, com a oferta de crédito para o povo. A gente está começando a melhorar. Vejam que os bancos digitais são um aumento do que a gente vai ter. Alguns bancos desses digitais são os bancos físicos que abriram o banco digital também. Mas a gente passa a ter uma oferta melhor. E regra básica da economia. Quanto maior a oferta e menor a demanda, menor o preço. Mas se a gente inverte, eu tenho uma maior demanda e uma oferta reprimida, o preço sobe. Isso é básico. Isso é básico, economia basicona. Então, a gente tem que entender como a coisa funciona, porque esse tipo de contrato interfere, sim, em regras econômicas, e a gente vai ter uma série de discussões aqui. Então, voltando,
Espero ter respondido Marcelange, Rafael. Se tiver alguma dúvida ainda me falem. Mas vamos lá. Quando a gente vai falar, tá, de contrato de mútuo, a gente pode emprestar para quem? Se a gente está falando de contrato, a gente está falando de negócio jurídico. E se a gente está falando de negócio jurídico, para que ele seja válido, a gente tem que ser capaz. Eu preciso de capacidade civil plena para poder realizar um contrato de mútuo, um contrato de empréstimo. O que acontece é que, quando a gente vai falar de contrato de empréstimo de mútuo, eventualmente pode acontecer de você emprestar para um menor de idade. Às vezes você sabe que está emprestando para um menor de idade, e outras vezes você não sabe. Por exemplo, eu brinco sempre dizendo o seguinte: eu, quando eu tinha 15 anos de idade, ninguém diria que eu era menor de idade. Eu, com 15 anos de idade, eu já tinha 1,86 m. Eu, com 17 anos de idade, parei de crescer, 1,92 m. Então, o que entregava a minha idade? A minha cara, que parecia um choquito ou um chocolate crush na parte de baixo, de tanta espinha na cara. Tirando isso, você ia dizer, não, esse cara pode ter uns 20 anos de idade ou algo do gênero. Já tenho um colega que é professor numa outra instituição, e é meu colega desde a época do Marista. E ele não é anão, mas ele é baixinho. E quantas vezes a gente já não foi num canto, por exemplo, numa boate, que todo mundo entra numa boa, e quando chega na parte dele, fala, menor não pode entrar. E ele fica com raiva porque ele tem que tirar a identidade para provar que ele não era menor de idade. Tá? Hoje, a cara dele, por ter 47 anos, como eu, aí já fica mais fácil de estar entregando. Tá? Mas a pessoa, às vezes, acaba sofrendo até uma discriminação, apesar de ser de boa fé, porque você fica achando que é menor de idade. Então, eu posso emprestar para o menor, o código ele vai regular como isso acontece. E aí, o que ele diz? Se você empresta, faz mútuo para o menor, a regra é que você não pode exigir dele o cumprimento. Mas eu tenho exceções dessa regra? Tenho, porque senão o que vai acontecer? Às vezes você vai meio pela aparência, como no meu caso, empresta para uma pessoa sem pedir documentos, vai meio que na confiança mesmo. E o menor sabe que é menor, mas não comunica ao mutuante que ele é menor de idade, e ele vai lá e consegue algo emprestado. Significa dizer que ele não vai ter que pagar? Significa dizer que vai haver um enriquecimento sem causa aqui? É isso que eu quero que vocês vejam. A gente vai começar a ver isso aqui, ainda Código Civil, para começar a falar com vocês do Código Civil, mas não nessa parte de mútuo, em outro ponto. Então, vamos lá. Voltando lá para o comecinho, a gente falou de mútuo, falou de empréstimo que transfere o domínio, transfere a propriedade da coisa, e a gente vai chegar aqui. Vamos lá. Artigo 588. O mútuo feito à pessoa menor, quem é menor? Menor de 18 anos. Sem prévia autorização daquele cuja guarda estiver, sob cuja guarda estiver, quem é? Os pais, professor. Não necessariamente. Na falta dos pais, eu tenho tutor. Então, se o mútuo for feito à pessoa menor sem prévia autorização daquele representante ou assistente, ou seja, pais ou tutores, então, sem prévia autorização daquele sob a cuja guarda estiver o menor, não pode ser reavido nem do mutuário, nem de seus fiadores. Então, não posso cobrar nem do fiador, nem mesmo se o fiador for maior de idade, e nem do mutuário. Do fiador eu vou explicar para vocês. Por quê? Contrato de fiança é contrato acessório. O que acontece com o principal acontece com o acessório. Então, se o contrato de fiança é um contrato acessório, o que acontece com o principal acontece com o acessório, não seria racional, razoável, proporcional do Código Civil dizer que eu não posso cobrar do devedor principal, mas posso cobrar do fiador. Isso é uma das coisas que a gente vai ver depois na fiança, que é um dos motivos que eu critico a possibilidade de penhora do bem do fiador em contrato de locação. Isso está na lei, o Supremo já chegou um tempo atrás a julgar isso constitucional, depois em outras decisões julgou inconstitucional, e aí fica meio nebuloso esse assunto, na fiança a gente vai ver. Mas se a fiança é um contrato acessório, o que acontecer com o principal tem que acontecer com o acessório. Então, se eu não sou obrigado a pagar, veja, não é que ele está deixando de pagar porque ele deve e não tem como pagar, porque isso é a essência da fiança. Ele está deixando de pagar porque não há o dever. Se não há o dever dele, não pode haver do fiador. Então, nesse caso, não haveria o dever de pagar. Aí você vai dizer,
Eu pego só esse artigo, interpreto aqui, então quem for menor e tirar um mútuo, ele não pode ser cobrado. Nem mesmo se tiver fiador. Nem o fiador vai ser obrigado a pagar. Só que a gente tem que lembrar que a interpretação do direito não se dá só de forma gramatical. O estudo da hermenêutica me traz uma série de regras hermenêuticas e a principal, que eu vivo dizendo para vocês, se possível e quando possível, a principal forma de hermenêutica é a interpretação sistemática do direito. O que é a interpretação sistemática? Você não vai ficar preso num artigo só. Você olha o sistema. E sistema não é ver o artigo seguinte apenas. É olhar outros pontos, inclusive de outras leis e outros princípios que me levam à interpretação daqui. Por isso que quando a gente falou de princípio, eu disse, olha, princípio não é para aplicar só quando falta a regra. Princípio ele aplica inclusive quando há a regra. Por quê? Porque eu faço a interpretação do sistema e o sistema ele tem que ser perfeito. O sistema ele tem que me dar uma resposta. Então, a resposta aqui seria o menor não vai ser obrigado a cumprir. Nem mesmo o seu fiador, nem mesmo se o fiador for maior de idade. Porém, o que acontece? Se eu parasse aqui, eu diria, isso aqui é uma regra absoluta, não tem exceção. Só que o artigo 589 traz as exceções. Olha aí o problema da gente. Eita, já sei a resposta, vou lá na prova responder. Olha aí o problema de você fazer uma análise tópica, ao invés de você fazer uma análise ampla. Tá? Então, a interpretação aqui tem que ser sistemática. Vamos para um outro artigo que diz: cessa a disposição do artigo antecedente, ou seja, não se aplica essa impossibilidade de cobrança de quem seja menor e do seu fiador, quando? Vamos lá. Se a pessoa de cuja autorização necessitava o mutuário para contrair o empréstimo, o ratificar posteriormente. O que a gente está dizendo aqui? Se eu chegar posteriormente e der o meu aval. O negócio já foi feito. Era para ter dado o meu aval antes. Só que eu vou lá e convalido o ato. Preocupação que eu tenho aqui nesse ponto. Se eu fizer uma interpretação sistemática mesmo, a dúvida do menor no artigo antecedente é: ele é menor absolutamente capaz ou relativamente capaz? Os menores relativamente capazes, o ato é anulável e eu posso convalidar. Pode o representante, nesse caso o assistente, e convalidar o ato do relativamente incapaz. Mas no caso de incapacidade absoluta, a invalidade é absoluta, é uma nulidade. E o nulo não se convalida. A gente está trazendo uma exceção aqui ou fazendo uma interpretação sistemática? Esse menor que eu estou dizendo que pode convalidar é só o relativamente capaz. Eu entendo isso. Eu entendo que a possibilidade de convalidação aqui é quando for menor de 16 a 18 anos, o relativamente incapaz. Então, primeira situação. Agora, tem que ter cuidado que isso aqui é uma interpretação que eu estou fazendo, jogando lá para o artigo 3º e 4º do Código Civil e os artigos que falam de invalidade, 170 e pouco do Código Civil. Então, vamos lá. 2. Se o menor estando ausente essa pessoa, a pessoa que o representa, os pais ou o tutor, se viu obrigado a contrair empréstimo para os seus alimentos habituais, ou seja, para a sua sobrevivência. Ele não tinha como pagar o aluguel se ele não tirasse o empréstimo. Ele não tinha como comer se ele não tirasse o empréstimo. Então, as necessidades vitais básicas dele, ele precisava desse empréstimo para poder pagar. Nesse caso, vai ser devido. Vai ter que pagar. 3. Se o menor tiver bens ganhos com o seu trabalho, mas em tal caso a execução do credor não lhes poderá ultrapassar as forças. Vamos explicar. Se eu, menor de idade, trabalho, e eu, menor de idade, eu trabalho e tenho alguns bens, objeto, fruto do meu trabalho, o que vai acontecer? A gente passa a ter essa dívida do mútuo, do empréstimo, sendo cobrada do menor. Eu vou ter que cobrar do menor. O menor vai ter que pagar essa dívida. E ele vai pagar sobre o quê? Sobre esses bens, óbvio, os bens penhorados, os bens penhoráveis. Se ele tem um bem de família, vai ser impenhorável, a não ser que ele tenha dado esse bem como garantia. A gente já falou isso para vocês na última aula. Então, se eu tenho um bem que é impenhorável, está de fora. Mas bens penhoráveis, vamos lá. Eu tenho um PlayStation 5, acabei de comprar
10 mil reais, juntei dinheiro do meu trabalho e comprei um PS5. Chega lá o credor do empréstimo e fala, ah, que lindo. Para pagar você não me paga, mas para comprar PlayStation 5 você tem dinheiro. Para comprar jogo a 200, 400, 500 reais você tem dinheiro. Daqui esse PlayStation 5. Vou levar embora esse console aqui seu. Eu posso fazer isso? Posso. Só que eu posso ir além? Não. Quando eu falo até as suas forças, não poderá ultrapassar as suas forças, a força do patrimônio dele. Eu não posso cobrar aquilo dele, aquilo que não é fruto do trabalho dele. Por exemplo, ele tem outros objetos que os pais compraram. E aí, esses objetos que os pais compraram ultrapassam as forças dele. Por quê? Porque a gente está falando aqui de objetos fruto do seu trabalho. Se a TV foi dada pelo pai, não é fruto do trabalho, mesmo que pertence a ele. E aí eu não posso tomar a TV. Eu vou tomar aquilo que ele adquiriu como fruto do trabalho dele. Ah, professor, mas como é que eu provo isso? Simples. Nota fiscal. A nota fiscal da TV está em nome do pai, a nota fiscal do PlayStation está em nome do menino. Então eu tenho a prova de cada um dos bens, o que pertence ao menor como fruto do trabalho dele e o que pertence ao pai como fruto do trabalho do pai, mas que foi um presente para o filho. Então, a gente tem que ter aqui esse cuidado. Se o empréstimo reverter em benefício do menor, e aí é que vem a questão. Se esse menor tira o empréstimo e ele entrega para os pais, para um tio, para um estranho, seja lá quem for, não reverteu a favor dele. Mas se o dinheiro ficou com ele, toda a regra do artigo antecedente, esquece, ele vai ter que pagar. E não interessa se ele tem bem do trabalho dele ou não. Se o dinheiro ficou com ele, reverteu para ele, ele vai ter que pagar. Então, digamos, com esse dinheiro ele comprou o PlayStation, com esse dinheiro ele comprou a TV. Com esse dinheiro ele montou um luxo lá no quarto dele. Ele fez o quê? Comprou aquela cadeira especial de gamer, um computador de gamer e tudo mais. E aí chega o credor e diz, ah, não posso cobrar porque é menor de idade. Olha, tudo que foi gasto aqui foi em favor dele. Pode levar embora. Leve embora porque isso vai ser objeto penhorável na hora de pagar esse multo. E, finalmente, se o menor obteve o empréstimo maliciosamente. Falei para vocês. Eu escondo que eu sou menor de idade, quando, na verdade, eu sou menor de idade. Por que eu escondo? Porque eu tenho proporções grandes, e aí, tendo grande proporção, muitas vezes engana. E aí, esse enganar para a pessoa é uma má-fé minha, apesar de ser menor de idade, em que eu levei e induzi a erro o vendedor, ou melhor, o mutuante, na hora dele fechar negócio comigo. Ele pode me cobrar? Pode cobrar na integralidade. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem dúvida. Nenhuma dúvida. Vamos lá. Então, quando a gente vai falar do contrato de mútuo, a gente tem algum regramento no Código Civil. Só que esse regramento ele não é exauriente do contrato. Ele não entra em detalhes. Ele vai falar o quê? Do conceito, quem empresta coisa fungível. Ele vai falar que eu transfiro o domínio, eu não transfiro só posse, como no comodato, eu transfiro o domínio da coisa. E eu vou dizer o quê também? Que se esse contrato for feito com o menor, como a gente disse, eu não posso cobrar do menor e nem do seu fiador, a não ser nas hipóteses que a gente falou aqui, que não são poucas as hipóteses. Se tudo ficou para o menor, se reverter em favor dele, ou mesmo que não tenha revertido em favor dele, mas ele tem bens que são frutos do trabalho dele, eu posso tomar esses bens, não outros bens que ele tenha que não sejam fruto do seu trabalho. Então, a gente tem um monte de hipótese que a gente vai aplicar isso. E a gente fala de quê? Do tempo do pagamento. Qual o tempo para você pagar? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando a gente fala de obrigação, a gente tem a obrigação de dar, de fazer, de não fazer. Só que dentro da obrigação de dar, eu tenho a obrigação de dar coisa certa, de dar coisa incerta e a obrigação de restituir. Que obrigação é essa que a gente tem aqui? Ela é de dar. De que tipo? Me digam aí. Coisa certa, coisa incerta ou obrigação de restituir? O que vocês acham?
A Celange pode ser judicialmente ou extrajudicialmente, tanto faz. Não é problema, essa cobrança pode ser feita extrajudicialmente. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal, ela tem um processo de execução extrajudicial. Mas além dessa execução extrajudicial, a gente pode fazer via judicial, que é o que a maioria das vezes faz. Eu, por exemplo, advogado da Caixa Econômica Federal, lá no começo da minha advocacia, a gente fazia cobrança extrajudicial quando mostrava que era impossível fazer as ações. Já tinha outros casos que eu ia direto para a via judicial, porque eu sabia que não ia ter solução, não tinha como ter acordo, aí a gente partia direto. Mas em outras hipóteses, eu ia para a tentativa de conciliação mesmo, acordo extrajudicial. E isso me trouxe uma visão de mundo um pouco diferente que eu tinha. Eu comecei a advogar com 25 anos de idade. 25? Não, deixa eu ver aqui, fazer o cálculo certo. Com 23 anos de idade, comecei a advogar, foi quando eu me formei. E quando eu comecei a advogar com 23 anos de idade, era um moleque. Você é um menino. Você acha que você já tem um mundo, você já viveu tudo que tinha que viver. Hoje eu tenho a noção de que eu tenho muita coisa para viver, mas muita coisa já foi no meu tempo. E uma das coisas que eu vi nesses contratos, nesse trabalho que eu tive com a Caixa, é que pobre paga melhor dívida do que rico. Os contratos que eu cuidava eram, na maioria das vezes, contratos de mútuo. E quem é pobre, tinha caso, por exemplo, um caso que eu vi, que o rapaz fez um acordo e cumpria todo mês, porque ele pagava direto para mim, e eu repassava para a Caixa Econômica. Ele simplesmente tinha aberto a empresa com microcrédito, faliu, fechou, tinha arrumado um trabalho, um emprego de vigilante, e desse salário que ele já recebia, que era uma miséria, ele tirava o pagamento. Já um desembargador federal aposentado, que eu fui cobrado no apartamento dele, duplex, em Boa Viagem, de frente para o mar, ele disse: meu filho, já estou com 76 anos de idade, se você mover a execução, você acha que você vai me cobrar? Não vou tomar o seu tempo, não. Quer tomar um café, quer conversar, a gente passa o dia inteiro aqui conversando. Mas nem vem me cobrar, porque eu não vou pagar, não. Você vai cobrar do meu espólio, ou então mova a ação, fique à vontade. Não se chateie comigo, mas estou sendo sincero para você. Então, veja, o cara não só era um homem de idade, não só tinha uma boa remuneração, mas era uma pessoa do direito, era um desembargador federal aposentado. E era veiaco, pior do que o cara que faliu uma empresa pequena e que tirou empréstimo para financiar a empresa e está tirando da comida da família para poder pagar. Então, a gente vai aprendendo na vida, a gente vai crescendo e vai vendo as coisas que nossa visão, às vezes, dos antolhos não permitem que a gente tenha a visão periférica. Mas vamos lá, voltando para a pergunta que eu fiz, que ela não é retórica, essa pergunta. Eu quero ouvir a resposta de vocês. Essa obrigação do contrato de mútuo é uma obrigação de dar coisa certa, de dar coisa incerta ou de restituir? Porque o Código Civil, quando fala obrigação de dar, ele subdivide a obrigação de dar. Não vai ser uma obrigação de fazer. Não vai ser uma obrigação de não fazer. Aqui o fazer é entregar algo, ou seja, dar. Dar o quê? Coisa certa, coisa incerta ou restituir? Porque restituir é um tipo de coisa certa, mas é uma obrigação que tem uma regra bem específica. O que vocês acham? Restituir? Vamos lá. Quem mais corajoso para me responder? Ou todo mundo aqui é a... Esqueci agora o nome da menina, não é Stephanie, agora esqueci o nome dela, que vai no banheiro e deixa o irmão assistindo a aula. Vamos lá, irmãos dos alunos e das alunas, me respondam o que vocês acham. Todo mundo está botando aí a obrigação de restituir. Restituir é a mesma coisa? Aí o que vocês vão ver? Desculpem, minha mulher falou que eu estava com o olho meio vermelho, eu fico com processo alérgico toda manhã. No começo de manhã eu fico com um processo alérgico, vou melhorando no decorrer do dia. Dá umas 10 horas eu paro de espirrar. E hoje ainda não tinha espirrado, esse foi o espirro do dia. Mas vamos lá. Quando a gente vai falar de
também, né, Carolyn? Tá? Eu tenho, a minha mulher, ela não acreditava no começo, mas eu tenho uns pontinhos no meu corpo. Se eu recebo sol no rosto, eu melhoro do processo alérgico. Então, normalmente, quando eu vou dar aula na faculdade, se não está chovendo nem nada, eu passo o dia sem alergia nem nada. A gente fica trancado muito tempo, o tempo não está legal agora, está meio chuvoso, aí às vezes vem um espirro. É processo alérgico que eu tenho. Aí, por isso que eu disse para vocês, quando eu comecei a ter os efeitos do Covid, eu percebi que era uma coisa diferente. É um processo respiratório, mas é um processo diferente, é uma coisa toda diferente que a gente tem. Pronto, você podia fazer um curso de meteorologia, né, Carolyn? Com essa. 10 minutos antes de chover, você começa a espirrar, o povo já sabe. Você começou a espirrar, pega guarda-chuva, bota casaco para não ter problema. Você é uma máquina de meteorologia. Mas vamos lá. Quando a gente vai falar de contrato de multa, é a obrigação de dar a coisa certa. Não de restituir, porque restituir é a mesma coisa. A obrigação de restituir de empréstimo seria no caso do contrato de comodato. No contrato de mútuo, você não vai restituir a mesma coisa. Mas você tem uma obrigação de dar. Não coisa incerta, mas uma coisa certa, que é o quê? Recebi dinheiro, recebi sementes, tem que devolver dinheiro, devolver sementes. Então, essa é a ideia que eu quero que vocês botem na cabeça de vocês aqui, na hora da gente estar estudando. Por isso é que a gente transfere o domínio e não transfere a posse só. Eu transfiro o domínio e a posse direta da coisa. Mas no comodato eu não transfiro o domínio, só transfiro a posse direta da coisa. E aí a diferença, porque um vai ser a obrigação de restituir e outro de dar. A importância disso, vocês vão ver, no efeito, por exemplo, o seguinte, por exemplo, eu peguei emprestado um livro na biblioteca e eu perdi esse livro. A responsabilidade é de quem? Como é que funciona essa responsabilidade? Pelo fato de você definir o comodato como obrigação de restituir, ele já vai te dar essas respostas. A gente vai ver, não na aula de hoje, porque eu achava que eu ia falar de comodato ainda hoje, mas não dá nesses 35, 40 minutos que a gente tem de aula para a gente estar falando. Mas a gente fecha hoje com certeza mútuo e na segunda-feira a gente vai e fala de comodato. Ok? Então vamos lá. Vamos começar a ver aqui as questões relacionadas ao mútuo, que não são esses assuntos exclusivos de mútuo, vamos deixar isso bem claro, mas de relações obrigacionais. Num direito, numa teoria geral das obrigações, não é impossível, não é difícil você falar sobre juros. Então vamos lá, para a gente entender como é que funciona. Eu disse para vocês, vamos lá voltar para o Código Civil, que tem ainda uns artiguinhos ali que eu pulei, mas exatamente para falar o que eu estou falando agora aqui para vocês. Aqui, artigo 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, ou seja, para você ganhar dinheiro, mútuo financeiro, para fazer um empréstimo, um financiamento. Nesse caso, o que a gente vai ter? Presume-se devidos os juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa que se refere ao artigo 406, permitida a capitalização anual. Aí, bora lá. Tudo isso eu vou discutir aqui com vocês, vocês vão ver que a gente muda algum contexto do que tem aqui, mas vamos lá. O que diz o artigo 406? Quando os juros moratórios não forem convencionados, aí, eu já pulei para os juros no direito das obrigações, isso aqui é direito das obrigações. Quando os juros moratórios não forem convencionados, então, se não é convencionado, que tipo de juros é? Juros legais. E é isso que a gente vai fazer aqui, uma classificação dos juros. Ou forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação de lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Então, bora lá. Vamos fazer um histórico, vamos dizer o que é juros, para depois classificar os juros, e vamos fazer um histórico também de taxas de juros, do quanto eu posso cobrar, do quanto eu não posso, para chegar no hoje. Cada item desse eu vou passado, presente. Passado, presente, para vocês entenderem como é que funciona. Então, vamos lá. Se a gente for falar de juros, o que seria juros? Juros no passado
quando eu digo passado, passado mesmo, antes das cruzadas, quando a gente falava de juros, a gente estava falando de quê? De qualquer cobrança, uma taxa excedente no empréstimo e que era considerado juros um pecado. A igreja, em especial o direito canônico, considerava um pecado a cobrança de juros. Por quê? Porque você afrontava os ensinamentos de Cristo. Cristo disse o quê? Cobrador de impostos, solte, largue todo o seu patrimônio e me siga. O que ele quis dizer com isso? Você tem que ser solidário com os outros, ajude os outros, você está cobrando juros. Ele não disse, deixe de ser cobrador de imposto, ou deixe de fazer isso ou aquilo. Deixe de ser mal, deixe de ser ruim, deixe de tomar o teto, a comida da pessoa por conta disso. O direito meio que faz isso mais recentemente, quando entra naquilo que a gente chama no direito civil de processo de repersonalização, ou seja, a volta à pessoa, a volta ao fim do direito, que é o ser humano. Então quer dizer que patrimônio não tem importância no direito, propriedade não tem importância? Tem. Só que patrimônio, propriedade é meio para a realização da pessoa, não é fim. Então não se julga você, ser humano, pelo que você tem, mas julga você pelo que você é. Então você é um ser humano e como tal eu tenho que ser solidário a você. É diferente de, você é um ser humano, você é um cara rico, você tem posses, você tem poder, você vai ser bem tratado. Você é um Zé Ninguém, você não tem nada. Fica aí pedindo dinheiro. Se você morrer, cai uma lágrima falsa do meu olho. Eu vou lá e boto numa rede social. Eita, pessoas estão morrendo muito mais do que de coronavírus. Ninguém fala dessas pessoas. A economia tem que voltar a funcionar. Gente, esse discurso chega, já deu. Ninguém está falando aqui que a economia tem que parar e a gente tem que destruir a economia do mundo e que o mundo não vai sofrer com os problemas econômicos do coronavírus. Mas não há economia que resista se você não tem pessoas para tocar a economia. Então, primeiro se salva a vida, para depois salvar a economia. Essa que é a regra que a gente tem que ter em mente. Então, você não consegue fazer nesse formato. Vejam, Portugal agora está começando a reabrir tudo. Os países que estão reabrindo, alguns estão sendo adiantados, mas Portugal está muito certinho. A população portuguesa cumpriu tudo a regra. E quem é que é palhaço agora na piada? É o brasileiro. Porque enquanto o português a gente fazia piada com o português e eles faziam com a gente, era piada sem graça que eles faziam, a nossa sempre foi muito engraçada. E aí, agora a piada, a bola da vez, somos nós. A OMS disse que a América Latina agora é o epicentro do coronavírus, que o Brasil é o epicentro da América Latina. Então, a gente tem que botar isso na cabeça. Então, quando a gente vai falar aqui de questões econômicas, de direito, a gente tem que entender o quê? Hoje, o direito civil, hoje, o direito privado, passou por um processo de repersonalização, em que eu volto a ter o foco na pessoa, por isso a gente fala muito de função social, de solidariedade social. Eu volto a ter o foco e eu não esqueço o patrimônio, não esqueço a propriedade, mas ela é meio para o fim. Ela não é o fim. Então, o fim não é o patrimônio, o fim sou eu. O patrimônio é meio para a minha realização, e não o contrário. Então, quando a gente vê isso, a gente começa a ter uma série de preocupações, porque lá no passado, o direito, em especial em relação ao direito canônico, eu no meu estudo do doutorado, fazendo a minha tese de doutorado, teve um momento que eu fui estudar, o direito empresarial. Ele passa igual o direito civil a um processo de repersonalização. Passei boa parte da minha vida dizendo não. Direito empresarial é personalização. E meu orientador concordava isso comigo. Ele dizia, é isso mesmo. Até que na hora de estudar meu doutorado, eu fui achar um escrito, eu não achei o próprio escrito. É a única coisa que eu cito por referência indireta na minha tese de doutorado, por Apode. O resto, tudo eu consegui, os livros. Mas era um escrito do século XVI. Aí realmente é complicado de você encontrar. Eram escritos de São Bernardino de Siena, que dizia o seguinte, que o fim do comércio, o objetivo do comércio é a realização da pessoa e tudo mais. Aí eu cheguei e falei para o professor Paulo, descobri uma coisa que a gente estava errado. A gente dizia que o direito civil era repersonalizado e criticava quem dizia
que o direito civil sempre foi patrimonialista e virou personalizado agora, descobri que também a gente estava errado numa outra coisa. Ou melhor, que a gente estava errado numa outra coisa. Não nisso, mas no direito empresarial. Direito empresarial também passa por um processo de repersonalização. Por quê? Lá no passado se tinha o ser humano como objetivo. A gente vira patrimonialista e agora começa a repersonalizar. Então, voltando ao que eu quero dizer aqui. Lá no passado, havia muito uma preocupação com pessoa. E dentre essas preocupações com pessoas, se achava o quê? Que a cobrança de juros seria pecado e quem cometesse esse pecado tinha que arder no inferno. Beleza, joia. Num dado momento, com as cruzadas, os cruzados voltando das cruzadas, eles voltam com a pilhagem das cruzadas, eles voltam com as riquezas que eles conseguiram. E eles voltam ricos, voltam com um certo patrimônio e começam a emprestar dinheiro. E começam a emprestar dinheiro a juros. E fazem poupudas doações para a igreja. Quando eles fazem isso, o que acontece? A igreja começa, epa, calma lá. Eu estou dizendo que é pecado cobrar juros e estou recebendo o fruto do pecado, é o mesmo do que você pegar o fruto da árvore envenenada. O fruto vai ser envenenado também. Então, não posso admitir isso. Só que a igreja achava bom receber o dinheiro. Qual foi o problema? A igreja muda a visão dela para dizer o seguinte, olha, o problema não é juros. O problema é a cobrança de juros extorsivos. E aí o pecado muda. Por quê? O pecado da usura passa a ser o pecado de você cobrar juros extorsivos. E até hoje a gente usa essa expressão. Por exemplo, tem uma lei da década de 1930 que a gente chama de lei da usura, que regula o direito brasileiro sobre juros. Como funcionaria a cobrança de juros no Brasil? Aí a gente tem a lei da usura. Ela faz essa regulamentação. Só que, além da lei da usura, tinha o Código Civil, e tem hoje o Código Civil fazendo essa regulamentação. A gente tem medidas provisórias que se transformaram em lei, que fazem essa regulamentação. Então, tudo isso eu vou estar discutindo com vocês. Então, primeiro, juros seria o quê? Pensando hoje. Juros vai ser um fruto civil, aí vamos voltar de novo lá para a teoria geral do direito civil, em que fruto é o quê? Tudo aquilo que você tira do principal, se o principal perde tamanho, perde natureza dele, o tamanho dele, isso não é fruto, isso é produto. Então, por exemplo, se eu tiro ferro da terra, como o ferro não renasce da terra, você não vai plantar uma limária de ferro e depois sai uma mina de ferro. Não é isso. O ferro já está na terra, você vai tirando, vai esgotar. É um produto que é esgotável. O petróleo também. Então, esses produtos que não são renováveis, eles são produto. Eles são algo que você tira do principal e reduz o principal. Então, é como se fosse uma chapa de madeira que você vai cortando. Cada corte que você tira é um produto. E o principal vai diminuindo, diminuindo. Só quando a gente fala de fruto, não há diminuição do principal. Se eu tenho uma macieira e tiro a maçã, não houve a redução, porque vai nascer uma outra maçã ali. Pode produzir novas maçãs. Se eu tenho uma plantação de cana e eu corto a cana, eu plantando a cana vai nascer nova cana. Então, tudo isso é o quê? É fruto. Aluguel é fruto. A fruta é fruto. E juros vão ser frutos. São frutos civis, são frutos criados pelo direito para você tirar do principal sem diminuir o principal. Então, eu empresto para vocês 10 mil reais, só que vocês não vão pagar 10 mil, vão pagar 11. O que foi esses R$1.000? Fruto, juros. E aí, esses juros, eles podem ser de duas formas. Aí são vários critérios de classificação. O primeiro, que a gente vai ter o quê? Quanto à natureza, os juros, eles podem ser compensatórios ou moratórios. E aqui, no contrato de mútuo, os dois aparecem. Lá no direito das obrigações, a gente só fala de juros moratórios. Então, quando eu digo lá no direito das obrigações, no começo de inadimplemento, havendo a mora, havendo inadimplemento da obrigação, que não são a mesma coisa, mora e inadimplemento, por isso que eu estou repetindo, mas não para reforço de linguagem, mas para falar dos dois, havendo a mora, vai incidir automaticamente juros, atualização monetária, honorários advocatícios,
Então, esses juros que a gente está falando aqui são juros moratórios. Seria o quê? É juros pelo atraso no cumprimento da obrigação. Você atrasa o cumprimento da obrigação, tinha que cumprir hoje, vai cumprir no futuro. Quando você for cumprir, você vai pagar juros. É igual a multa? Seria um bis in idem? Não. Por quê? Porque a multa você atrasou um dia, a cláusula penal, ela incide só pelo inadimplemento. Então, se eu tenho 10% de multa, atrasou um dia ou atrasou um ano, 10% de multa. Mas juros, se você atrasou um dia ou você atrasou um mês, vai ser diferente. Então, se eu cobro 1% ao mês, com 30 dias de atraso, incide 1%. Mas, com um dia de atraso, vai incidir 1/30 de 1%. E aí a gente passa a achar o cálculo dos juros correto. Então, quando a gente vai falar de juros, os juros eles podem ser moratórios, em função da mora, do atraso no cumprimento da obrigação. E eu posso ter os juros compensatórios. Por exemplo, no mútuo financeiro, no mútuo para fins econômicos, se presume os juros. Esses juros que a gente está falando aqui, se presume os juros, não é de mora. É juros compensatórios. O que é juros compensatórios? É o lucro. Gente, eu estou emprestando para vocês 10 mil reais, e o que vai acontecer comigo se você me paga em 6 meses? Eu vou receber 10 mil, só que esse dinheiro ele podia estar investindo e rendendo. E não está rendendo nada para mim. Então eu vou para você e digo, olha, não vou cobrar nada. Você é meu amigo, você é meu filho, meu irmão. Eu sou aquele cara que é muito chato. Por exemplo, programa que eu vivo falando para vocês, o Trato Feito. Eu acho muito legal a abertura do Trato Feito, que ele fala, eu sou o Rick, esse aqui é o meu pai, esse aqui é o meu filho, esse aqui é o Xanli. Aqui a gente se preocupa com a pessoa. Aí ele fala, mas nem todos, quando aparece o pai dele. Por quê? Porque o velho era ruim de dinheiro. O velho dizia, eu quero vender esse celular para você. Aí o velho perguntava, quanto é que você quer? Eu quero 2 mil reais. Ele falava, dou 1.000 reais. 1.900? Aí ele fazia 900. Eu falava, pô, calma lá, cara. Você me ofereceu agora 1.000, tá diminuindo, você tem que aumentar. Aí ele respondia, você vai me fazer uma cobrança absurda, eu vou te fazer uma oferta absurda. Vamos parar aqui para negociar certinho? Então, o velho pensava em dinheiro mesmo. Mas o que a gente vai ter aqui? Ele, por exemplo, cobraria até do filho juros, fazendo uma brincadeira. Mas eu posso? Posso. E posso não cobrar nada. O que a gente está dizendo aqui é, se foi feito empréstimo e não foi colocado que esse empréstimo, a pessoa só vai devolver o recurso sem nenhum tipo de juros, presume-se os juros. Então, eu presumo juros no mútuo para fins econômicos. E que juros seriam esses? Uma compensação. Compensar, lucrar, ganhar com isso. Então, a gente já achou a primeira classificação. Juros compensatórios e juros moratórios. Juros de mora, pelo efeito da mora. Juros compensatórios, não precisa atrasar. Eu não preciso atrasar para ter juros compensatórios. Na hora que você vai pagar em dia a parcela, você já tem que pagar juros. Por quê? Porque o fato de eu te emprestar 10 mil e você me pagar esse 10 mil em um ano, eu vou cobrar juros. Então, se eu pegar 10 mil em janeiro, no final do ano o banco vai querer me cobrar 12, 13 mil reais. Mas que absurdo esse valor todo. Gente, é o papel do banco, ele ganha dinheiro com isso. A gente pode criticar em outra classificação aqui. Não em dizer que ele não possa cobrar juros compensatórios. Não estamos mais lá no passado para dizer que juros é pecado. E mesmo que a gente dissesse juros é pecado, não vamos confundir direito canônico com direito civil. Por quê? Porque o Estado é laico. E o direito civil é laico. A laicização do Estado leva à laicização do direito. Então você dizer, isso aqui é pecado. Direito não se preocupa com pecado, não. Por exemplo, apesar de eu ser católico apostólico romano e ser contra o aborto, eu sou a favor da legalização do aborto. Parece que eu sou doido quando eu falo isso, mas vou explicar para vocês. Por que eu sou contra o aborto? Porque eu acho que a vida tem que ser preservada. Mas por que eu sou a favor da legalização do aborto? Porque eu acho que a vida tem que ser preservada.
Tá? Enquanto você tem dinheiro, você procura um médico, ele faz seu aborto, inclusive criminoso e ilegal, tá? E depois declara lá, houve um aborto espontâneo. Quando você é pobre, você faz as coisas mais arriscadas possíveis para você abortar. Por exemplo, tomar remédio para úlcera, Citotec. Tem mulheres que têm hemorragias absurdas por conta disso e morrem. Tá? Meu pai fez um processo criminal quando ele era advogado. Eu me lembro que eu perguntei para ele, pai, o que é isso aqui? Ele falou, foi uma representação que a gente fez num processo crime. O que era? A cliente dele tinha ajudado a amiga a cometer um aborto usando uma agulha de crochê. Foi lá e ficou cutucando a vagina da amiga como se fosse um instrumento cirúrgico para poder causar o aborto. Só que, na verdade, furou o útero dela e furando ela começou a ter uma hemorragia, não parou e morreu. E essa amiga foi processada por homicídio. Então, veja que ponto chega. Por isso, por conta dessas situações que eu digo, olha, o Estado não me auxilia nesse tipo de caso. O que eu acho que deveria ser a legalização, para vocês entenderem, deveria ser legal, mas para você chegar no aborto, o Estado deveria dizer, eu tenho uma equipe multidisciplinar para perguntar para você, por que você quer abortar? Ah, está faltando dinheiro. Tem uma assistência do governo, vai te dar dinheiro para te ajudar. Ah, não, me falta apoio familiar. Vou ter um apoio psicológico, assistente social, mas chega naquele limite que você vê, a pessoa quer fazer e vai fazer de qualquer jeito, aí faz. Faz. Ou ela vai fazer sem ser legalizado, pulando de uma escada e rolando na escada para abortar, arriscando a morrer, ou então ela vai fazer dentro da lei. Tá? Quando você tem dinheiro, a gente faz dentro, fora da lei, tanto faz. Quando você não tem, dá nisso. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque eu acho que a gente tem que preservar a vida. Tá? Só que às vezes você perde as duas vidas, a da criança e da mãe. Aí é uma outra coisa. Eu comecei a mudar o meu raciocínio depois de um tempo. Então, eu sou contra o aborto, mas a favor da legalização por isso. Só para vocês entenderem, às vezes o direito meio que buga a cabeça da gente, a gente precisa estar trabalhando isso. Mas vamos lá. Isso é culpa de uma professora minha de direito penal que fez um trabalho que eu acho maravilhoso. Ela perguntou na turma, quem é a favor do aborto? Metade levantou a mão. Quem é contra o aborto? A outra metade levantou a mão. Ela disse, a gente vai fazer um debate semana que vem. Todo mundo, que maravilha. Debate aborto ou contra aborto? Abortistas e não abortistas. Ela disse, não. Quem é a favor do aborto vai ser contra o aborto no debate. E quem é contra o aborto vai ser a favor do aborto no debate. E eu tive que fazer um trabalho tão bem feito para debater que eu acabei mudando a minha interpretação, não toda, porque eu sou contra o ato, mas a favor da legalização, porque eu acho que tem situações, sim, que são de necessidade. Tá? A gente tem legalizado, por exemplo, a mulher que foi estuprada, ela pode abortar. Por quê? Ela vai olhar para aquela criança em alguns momentos da vida e vai ver o estuprador dela. Então é uma coisa que é complicada. Isso a gente acha legal. Ninguém aqui que é anti-aborto diz, não, deveria ficar com a criança e tudo mais. Então tem que acabar com essa hipocrisia de um lado e do outro. De quem é abortista e de quem é não abortista. E eu sou contra, mas sou a favor da legalização, por conta da preservação da vida da mãe. Tá? Eu acho que às vezes não é o momento e depois vai vir uma criança. Tá? Pior é se ela morrer, que não vem essa e nem vem outra. Mas vamos lá. Eu sei que é discutível, às vezes eu solto as minhas polêmicas e deixo para vocês como se fosse assim, toca fogo no parque e sai correndo. É o estagiário que posta e foi embora, né? Mas vamos lá. Passou por isso na disciplina de bioética. Eu adoro esse tipo de discussão. E lá é o lugar para isso, aqui não é. Vamos lá, voltando para os juros. Então a gente tem juros moratórios e juros compensatórios. Agora vamos falar de taxa. Eu falei, a taxa pode ser abusiva ou não? Vamos lá. Vamos falar da taxa. Qual é a taxa de juros que eu posso cobrar? A Constituição Federal, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês enquanto eu vou falando. A Constituição Federal, o texto original dela, ela dizia que a taxa máxima de juros era de 12% ao ano. Eu acho que é artigo 192. Deixa eu só confirmar isso aqui para vocês. Tá? Deixa eu só confirmar aqui.
Era o artigo 192. Eu não vou nem mostrar aqui para vocês que, como ele foi revogado, aí não tem necessidade da gente mostrar. O artigo 192 da Constituição dizia o seguinte: a taxa máxima de juros que pode ser cobrada no Brasil vai ser 12% ao ano. Quando a Constituição disse isso, começou um levante no Brasil para dizer, mas como? Um país de hiperinflação, do jeito que está, a Assembleia Constituinte limita os juros a 12% ao ano? Talvez seja uma das primeiras rasgadas da Constituição que o Supremo Tribunal fez. Eu vivo dizendo para vocês. Tem gente que critica hoje o STF, que fica com essa babaquice. Hoje eu já estou sem paciência para esse tipo de coisa, já vou xingando logo. Qualquer coisa da orelha para baixo é canela, eu já vou acertando. Não é nem do pescoço para baixo, é da orelha para baixo mesmo. A minha tolerância está pouca. O que acontece? Eu ouço muita gente dizendo, o Supremo atual está descumprindo, desrespeitando a Constituição. Não, o Supremo atual não, há muito tempo o Supremo faz isso. O Supremo Tribunal Federal, logo no começo da Constituição, disse o seguinte, olha, essa determinação do artigo 192 com a limitação de juros é uma norma de eficácia contida. Ela não tem eficácia imediata. Não dá para aplicar isso agora, porque depende de regulamentação. E aí sempre vai ter aquele rato de biblioteca que vai dizer, calma lá, tem aqui uma norma, no começo dos anos 1930, que regula juros, a lei da usura. Aí o Supremo disse, ok, está regulamentado juros no Brasil, mas essa taxa se aplica para todo mundo, menos para a instituição financeira. Aí, gente, é brincadeira. É igual aquele moleque birrento que é o dono da bola e porque o time dele tomou um gol, não passaram a bola para ele, ele pega a bola e vai embora. É o Supremo Tribunal Federal. Não o atual, mas da história dele toda. Não é de agora que ele vem fazendo isso. E por que ele fez isso? Uma decisão política, não foi decisão técnica. Supremo é um órgão político de decisões políticas e, eventualmente, de decisões técnicas. Enquanto órgão político, ele disse o quê? Olha, isso não vai ser muito bom para o sistema financeiro brasileiro. Acho que a Assembleia Constituinte fez besteira. Não vou aplicar para banco, não. O que fez o Congresso? Sempre eu digo para vocês, Tiririca errou e errou feio. Ele dizia, não dá para ficar pior do que está. Dá. Sempre fica pior. Ele é a prova do que a coisa fica pior. Outros são a prova do que a coisa fica pior. O Supremo decidiu isso, vai ao Congresso Nacional e emenda a Constituição e revoga o limite de juros. Começa a bagunça na doutrina e na jurisprudência, por quê? Começou a se dizer, não existe limite de juros no Brasil. Não tem limite de juros no Brasil. E aí os juros convencionais, que são juros acordados, você pode tocar quanto você quiser. Você pode cobrar quanto você quiser. Recentemente, vamos lá, vou botar de uma década para cá, mais ou menos, STJ, a doutrina, começou a meio que assentar uma ideia que há, sim, um limite de juros, e que esse limite de juros seria a média do mercado. O que é a ideia da média do mercado que a gente está falando aqui? O limite de juros vai ser o trabalhador... Desculpem. O limite de juros vai ser o trabalhador... Desculpem, o banco, a instituição financeira, emprestando de acordo com a média do mercado. O problema é que a média do mercado é uma coisa viva. É um ser vivo. Por exemplo, na época da crise do governo da Dilma, tinha um monte de problema político, econômico, tudo estourando ao mesmo tempo. Qual era a taxa média de juros de cartão de crédito e cheque especial? Gente, a taxa média de juros de cartão de crédito e cheque especial chegou a bater no Brasil a 475% ao ano. Vou repetir, 475%, quase 500% ao ano, taxa média. Se vocês olharem o boleto do cartão de crédito de vocês, está lá a taxa anual. Quanto se cobra por você pegar um dinheiro em 1º de janeiro e só pagar no dia 31 de dezembro. Então, essa taxa média
é o limite. Se eu cobrasse 500%, 600%, 700%, aí passou da média. Então, se você está dentro da média ou abaixo da média, está tudo bem, não tem problema. Graças ao excelente governo de Michel Temer e ao excelente governo que a gente vem tendo do Jair Messias, andador sobre as águas, Bolsonaro, né? O que a gente passa a ter? A taxa de juros caiu expressivamente. Caiu de 475% para 300%, 320% ao ano. Né? Então agora o povo está muito bem, porque os juros é baixo e a gente consegue tirar empréstimos a baixos juros e não vai ter problema algum. Está longe de ser baixos juros nesse país. Está longe. Atualmente eu nem sei quanto é que está a taxa com essa crise que a gente está tendo, política, econômica, sanitária e tudo mais. Deve estar batendo de novo lá nas alturas. Apesar do governo botar os juros dele, aí vamos dar a César o que é de César. A gestão atual do Bolsonaro com o Paulo Guedes, o Poço de Ipiranga à frente do sistema financeiro brasileiro, o que acontece? Os juros foram reduzidos. Nunca na história do Brasil a gente teve uma taxa de juros tão baixa. Então, essa taxa foi reduzida expressivamente porque a taxa de juros de governo sempre foi a mais alta do mundo. E aí o Brasil hoje tem uma das menores do mundo, não é a menor do mundo, mas uma das menores do mundo. E, historicamente, é a menor que já teve na história do Brasil. Tá? Porque o Brasil cansou de só ter dinheiro investido aqui no Brasil de explorador de juros. A gente quer o quê? Que venha dinheiro aqui para montar empresa, para montar indústria, para gerar emprego. Tá? Para só estar gerando dinheiro para banco e para o Estado, a gente não quer. A gente quer uma estrutura que seja permanente. A gente já teve alguns momentos na nossa história e que fez esse crescimento. Essa taxa baixa de juros é para quê? Para que as empresas tirem empréstimos, montem empresas, gerem mais emprego, a população consiga empréstimo a baixos juros. Infelizmente, mesmo o governo dando o exemplo e baixando, os bancos não fizeram isso. Por quê? Aí, mais uma vez, eu vou dar a César o que é de César. Paulo Guedes fala o que eu já falo há muito tempo, que a gente não vai ter baixa de juros enquanto a gente tiver poucos bancos no Brasil. Os Estados Unidos têm uma média de 1.200 bancos. O Brasil tem 200 e a gente só consegue lembrar na cabeça da gente de 6, 7, 10. Esse é o problema que a gente tem. A gente tem uma concentração muito grande de riqueza aqui no Brasil. E enquanto a gente não ampliar esse sistema para uma livre concorrência de fato, a gente vai continuar a ter a economia desse jeito. Então, a taxa no Brasil, mesmo oficial sendo mais baixa, a taxa média de juros, que é o limite que a gente vai ter, não é maravilhoso, não. Quando você consegue um empréstimo de 50% a 60% ao ano, dê graças a Deus por você ter esse empréstimo. E aí você diz, 50% a 60% ao ano, dê graças a Deus, em outros países você consegue a 6%, 7% ao ano. Só que aqui no Brasil, você agradece por ter um juros tão pequeno quanto 50% ao ano. Tá? Quando, na verdade, a taxa de alguns contratos vai ser de 300% para 400% ao ano. Então, eu tenho limite de juros? Hoje a gente fala, tem o limite dos juros convencionados é a média do mercado. Eu não posso exceder isso, pelo menos no momento que eu fecho o contrato. Depois pode ser que a média aumente ou diminua e eu vou estar fora da média. Mas no momento que eu fechei o contrato, eu estava na média? Ok, está valendo. E quando eu esqueço de convencionar juros, o que vai acontecer? Os juros passam a ser juros legais. Vocês viram agora o artigo 406 que diz o quê? Quando os juros não forem convencionados, ou seja, ajustados, contratados, os juros que a gente vai aplicar é o que a Fazenda Pública Nacional cobra dos seus créditos, na cobrança dos seus impostos. E o que diz o Código Tributário Nacional? Na prática, o governo cobra a Selic, que é o que eu falei da taxa que andou caindo e que a gente nunca teve uma Selic tão baixa na nossa história. Mas na lei, o Código Tributário Nacional diz que o governo federal, para a cobrança de juros, só pode cobrar 1% ao mês, ou seja, 12% ao ano. Essa é a taxa legal de juros. Então, quando eu esqueço de botar juros, não significa dizer que não incidem juros. Juros sempre vão incidir. Eu falei agora aqui para vocês, eu vou presumir. Presumir é o quê? Se eu não ajustei juros, nem a cobrança, nem o percentual,
eu vou presumir que você deve. Deve quanto? Se não foi convencionada a taxa de juros, eu vou aplicar os juros legais. Quanto? 1% ao mês, 12% ao ano. Então, essa é a taxa de juros que a gente vai ter quando você não ajusta. Quando você ajusta, juros convencionais, e tem um teto que é a média do mercado, apesar de legalmente não ter mais o teto como tinha a Constituição Federal lá em 88, dizendo que era até 12% ao ano. Por que a Constituição botou 12% ao ano? Olha lá já o que ela fez. Ela dobrou o que o Código Civil até então vigente colocava. O Código Civil de 16 botava a taxa de juros 0,5% ao mês e 6% ao ano, ou seja, 0,5% ao mês e num ano 6%. Eles dobraram essa taxa para 12% ao ano, 1% ao mês. Né? E a gente fez o quê? Não bastando ter dobrado, a gente tira isso e ainda bota o limite do mercado que o mercado quer fazer. E aí o mercado é uma coisa engraçada. Por quê? Porque o mercado quer ter liberdade quando não tem crise, e quando tem crise ele quer o quê? Ele quer Estado. Aí a questão que eu faço a crítica para o Lula, e o elogio também na fala dele. Para bom entendedor, ele falou uma besteira monumental, que foi o quê? Ainda bem que tem esse coronavírus. Gente, eu não posso estar adorando a pílula para estar ajeitando o discurso de político, não. Falar ainda bem por conta de criação disso, aí tem gente, não, professor, troca por finalmente. Então, o discurso do Bolsonaro, quando diz eu não vou a minha família, significa dizer eu não vou ter relações incestuosas com a minha família. Ele não disse que queria que a Polícia Federal deixasse de fiscalizar a família. O que ele quis dizer eu não vou permitir que ninguém tenha relações sexuais com a minha família. Por quê? Porque são homens casados, monogâmicos e chefes de família. Ah, gente, pelo amor de Deus, não dá para estar salvando o discurso dos outros. Às vezes a gente fala besteira, a pessoa tem que pedir desculpa, reconhecer a besteira e tocar a vida. Mas o Lula falou uma coisa depois, não depois outro dia, ali, dizendo o quê? A gente critica muito Estado, mas depois pede pinico para o Estado. E é uma realidade. A gente quer liberdade? Quer. Aí é que é o problema. Nossa liberdade tem que ser absoluta, porque a gente quer ter liberdade absoluta em tempo de bonança, mas no tempo da crise a gente diz, cadê o Estado para me salvar? Tá aí. Desses discursos que estavam tendo nessa reunião que saiu ontem, eu ouvi dizendo, vai ter empresa que já estava devendo antes e a gente não vai ajudar não, vamos deixar quebrar. Isso é o Estado liberal. O Estado liberal é isso. Vai quebrar, vai quebrar. E não vou te ajudar. Não é o que vocês querem? Que eu não intervira? Porque se eu for ter que interferir, eu vou interferir criando regras antes para evitar você de quebrar. E aí você reclama porque eu imponho regras para você não quebrar. E você não abusar de consumidor e de trabalhador. Aí quando eu tiro essas regras, aí você quer que o Estado volte para te ajudar? Não dá. Então a gente tem que escolher. Não dá para a gente escolher o melhor dos mundos. A gente tem mania de querer fazer isso. Eu quero ser liberal na bonança e na crise eu quero ser Estado social, welfare state. Não dá. Ou é um ou é outro. Por isso que eu digo, o meu estado ideal é o welfare state, o estado social. O estado de bem-estar social em que você interfere com equilíbrio, sem abuso do Estado e sem abuso da economia. Esse mercado é um ser vivo. Quem quiser, depois eu passo um texto, nada para cobrança de vocês, só para vocês crescerem enquanto estudantes de direito. Tem um texto da Maria Cristina De Tico. Tá? Parece que ela é italiana, mas não é brasileira, mas ela mora lá, ela é professora na Universidade de Camerino, na Itália. E Maria Cristina De Tico tem um texto muito bom que chama Pessoa e Mercado. O que tem que prevalecer? A pessoa ou o mercado? Como é que funciona isso? Esse é o grande problema. Veja agora, a gente está em tempo de crise e a gente quer Estado. Mas antes da crise, o que a gente estava fazendo até o ano passado? O Estado não presta para nada, tem que mudar todas essas regras aqui para a gente poder fazer com que o indivíduo tenha liberdade para fazer o que ele quer. Temos que ter liberdade, sim. Eu vivo dizendo para vocês, a gente falou no contrato de doação, eu disse eu tenho que ter liberdade para me casar no regime que eu quero, não pode fazer isso, e depois a gente vai lá e começa a reclamar da liberdade. Então, a gente tem que botar na cabeça no lugar para fazer a crítica e a exigência ideal. Agora lá. A
Além disso, para a gente fechar mesmo nesse minutinho final, o que a gente vai ter? Tá? Porque eu só tenho esse minuto para vocês. O que a gente vai ter? Quando a gente vai falar sobre juros, a gente vai ter ainda duas formas de calcular juros. Os juros eles podem ser simples ou juros podem ser compostos. Juros compostos é o que a gente chama também de anatocisma. O que é um anatocisma e o que é o juro simples? Juros simples é fazer cálculo de juros em separado do principal. Por exemplo, 100, 1%, 1. 100, 1%, 1. E depois eu somo tudo. O que seriam juros compostos? 100, 1%, 1. No mês seguinte, ao invés de ser 100 de novo com 1%, 1, vai ser 1% sobre 101. E depois sobre 101 em centavos, e assim sucessivamente. Os juros compostos, ou anatocismo, são juros sobre juros de mesma natureza. Então, juros moratórios sobre moratórios ou compensatórios sobre compensatórios. Isso gera uma capitalização de juros. E o que diz o Código Civil no que diz respeito à capitalização de juros? Se vocês derem uma olhada, a gente avisa a Débora que está tentando entrar, que ela está entrando no e-mail dela pessoal, não institucional. Nessa parte de capitalização de juros, vocês vão ver aqui o Código Civil falando o quê? Vamos lá, deixa eu ver, só de achar aqui. Deixa eu botar anualmente. Deixa eu voltar. Eu não vou achar aqui, mas aí eu vou explicando para vocês. A gente, para não perder tempo, porque eu já li esse artigo para vocês. Eu disse que eu vou presumir os juros, e esses juros que eu presuma, a capitalização só vai poder acontecer de forma anual, ou seja, juros compostos só se calcular de um ano para o outro, não mensalmente. O que acontece é que o Fernando Henrique Cardoso, um pouco antes de sair da presidência, finalzinho, sempre o presidente deixa um presente para a nação. Olha, eu estou muito feliz com vocês votaram em mim, então eu vou F vocês. Tá? Aquele termo que foi usado muito na reunião do Bolsonaro. Eu vou lascar com vocês. Vou fazer o seguinte, vou baixar uma medida provisória que autoriza os bancos a fazer capitalização de juros mensal. Isso virou uma ação direta de inconstitucionalidade contra a SMP, que virou lei, no Supremo Tribunal. O Supremo levou um século para decidir, e quando ele decide que é constitucional a cobrança de juros capitalizados mensalmente no Brasil. Se a parte na sua liberdade, olha aí o liberalismo, a parte na sua liberdade admitir pagar juros capitalizados, problema dela. Então, a gente começa a deixar de lado o Estado social e começa a caminhar para uma neoliberalização. Não é de agora. Tem muito tempo a gente vem fazendo isso. A gente bota a conta na privatização, e privatização não tem nada a ver com liberalização. A conta certa é o quê? Reduzir Estado e aumentar a liberdade. Quando eu reduzo o Estado, é redução do Estado na intervenção das relações, nos contratos. Então, quando eu digo, olha, quer assumir um contrato com capitalização, não vem amanhã pedir revisão de contrato na justiça. Não faça isso porque eu não vou conceder. E é o que está dando. Tá? Então, hoje, o que existe? As revisões, as ações revisionais caíram muito graças a essa decisão do Supremo, graças à medida provisória presente do Fernando Henrique. Tá? Então, nem falei mal dele hoje, só falei mal do Bolsonaro e do Lula, e não falei mal do Fernando Henrique. Então, a gente não pode terminar a aula sem falar mal de mais um presidente. O Fernando Henrique deixou esse presente para a gente, que foi a capitalização de juros, que é um presente de verdade, para a gente é de grego, tá? Mas é um presente de verdade, tá? Para os gregos, que é o quê? Nós não, os atenienses, tá? Mas os gregos, tá? Eles vão ter um presente. Qual é? Banco, que é o ateniense, tá? Ele passa a poder cobrar juros do jeito que eles querem. Então, vai lá o Supremo lá atrás, no começo da Constituição, e diz o quê? Não, taxa de 12% ao ano não é para banco, não. E agora o Supremo, mas quem deu esse presente foi Fernando Henrique na MP, tá? O Fernando Henrique com o Supremo diziam que... E aí eu não vou botar a culpa no Supremo, porque não é inconstitucional essa MP mesmo. Ela não é inconstitucional. Mas o Supremo confirmou e disse, pode ter cobrança de juros sobre juros. Ou seja, quando a gente vai falar de 100, passar para 101 e depois para 101 em centavos, você diz, não,
Isso é besteira. Bota o financiamento da tua casa de 100 mil reais, você vai pagar em 10 anos juros sobre juros. Veja se você vai pagar 100 mil, 110 mil ou 120 mil. Faz o cálculo e vê quanto é que vira o teu saldo depois disso. Quando a gente vai comprar um carro de 50 mil, o carro não vira 55, 60 mil, vira 80. Por quê? Porque é juros capitalizados, é juros compostos. Então vai lá o cara para te vender, ele fala, ó, estou vendendo para você a juros baixíssimos, 0,5% ao mês, 1% ao mês. Aí quando você vai ver o carro que você comprou de 60 vira 120 mil. Por quê? Juros compostos. Então, hoje está tudo liberado. E aí fica tudo liberado, vira essa bagunça. Ok?